Olá, meu povo, são 10h30, perdão um atraso, pensei que quando fosse chegar bem mais cedo, mas vamos nós. Então, só para a gente fechar o que a gente viu essas 2 semanas. Então, a gente teve os estressados e as princesas para fazer. Vocês fizeram as princesas? Não, não saiu. Por que que não saiu? Porque não deu, porque não conseguiram, porque é difícil, ou porque não tentaram? Não é porque é difícil? Os estressados saíram? Metade já? Aqui coisa boa, metade já. O estressado é mais difícil que as princesas? Aham. Tá, então vamos lá. Vamos lá, vamos só entender porque são abordagens diferentes de professor para professor, né? Uma questão de certo, errado, é a visão diferente do curso. Então, eu acredito que principalmente essas 3 cadeiras básicas, FUP, estrutura de dados e programação orientada a objeto, é para serem cadeiras com muita prática, justamente para aquecer, para que vocês consigam fazer o resto do curso de forma tranquila, tá certo? Claro que vocês podem sempre aprender sozinho, mas é aquela motivação extra. Tá? Então, é para vocês estarem gastando muitas horas tentando fazer os exercícios. Entendeu? Tipo, muitas horas. 3, 4, 5, 6. Então, se vocês não estão se dedicando esse tempo, tipo assim, tentou meia hora, 1 hora e não saiu, você vai precisar de mais tempo. Assim, depende muito também de como você veio da disciplina de FUP, se você já fez pior ou não fez. Então, aproveite e tire bastante tempo para praticar. Então, a gente já está com 2 semanas, 2 semanas, e foram, principalmente os estressados, é um exercício de revisão de FUP, só que é aquele exercício que você pode, o seu objetivo primeiro é conseguir fazer, tá? Porque às vezes nem sai, né? O exercício, porque a gente vem com a lógica muito fraca, mas conforme vocês forem treinando, é para ficar mais fácil. Vocês querem fazer alguns comigo hoje? A gente vê, você até comparar com a sua forma de resolver, como é que poderia ser outra resolução. Sugiram aí, a gente vai tentando fazer, que tal? Ok? Vamos lá. Eu acho que a gente vai conseguir as 2 aulas presenciais essa semana, então vai ser bom que a gente tenha essa. E quarta-feira, eu queria realmente começar a recursão essa semana, mas aí eu vou mudar ainda um tempo para vocês. Bora lá. O que é que vocês sugerem aí? Sugerem nada? O aleatório lá. Aleatório. Deixa eu ver aqui. Estressados. Busca, contagem, procurar valor a partir, procurar menor, a posição do menor elemento, dada a posição inicial de busca, qual a posição do menor elemento a partir daí, qual a posição do homem mais calmo, menor valor maior do que 0. A posição do homem mais calmo, menor valor maior do que 0. Estresse médio, contagem. Tá, bloco 1 saiu. Qual foi a mais difícil do bloco 1? O povo, eu tô aqui a serviço, então vocês podem pedir. Tá, eu vou pro bloco 2. Clonar. Professor, esse clonar é muito difícil. Não, só pegar o valor e retornar, aí que tá clonado. Filtrar.
Sortear retorna aleatoriamente um elemento do vetor. Embaralhar. Tá. Então, bora lá. Então, a gente sempre tem aquelas duas abordagens, né? A abordagem manual e a abordagem utilizando a STL. A abordagem manual, você só precisa de um sorteador de números aleatórios. Fazer aqui o... Como é? cstdlib. Pra gente... Bati até a foto. Pro rand e... Como é? srand. E a time também, né? Include setime. Então, como é que a gente... Eu preciso do vector também. Como é que a gente embaralha? Embaralhar é bem facinho. A gente precisa disso. Só carregar aqui. Tá. Então, dado um vetor, o que é que você vai fazer? Para cada posiçãozinha desse vetor, você começa aqui. Então, teu laço vai começar do primeiro até o último. Teu laço vai varrendo o vetor inteiro. Para cada posição, você vai sortear um valor, uma posição aleatória e trocar os dois. Então, se o teu rand te jogar para cá, basta você trocar esses dois elementos. E aí você vai fazendo isso com todos eles. Não é fácil pensar assim? Ah, professor, depois que você sabe é fácil. Bora lá. Embaralhar. Então, embaralhar recebe um vector de int vet. Como eu quero embaralhar in place, ou seja, eu vou embaralhar o próprio vetor, eu tenho que passar ele por referência. Se eu quisesse retornar um novo vetor embaralhado, aí eu precisaria retornar o vetor aqui. Mas a gente vai embaralhar in place, então a gente vai embaralhar o próprio vetor. Aí a gente tem a forma manual, que foi essa que eu disse, para calcular aqui. Nosso size vai ser vet.size. Vou precisar do índice, porque eu tenho que saber exatamente onde eu estou. E menor do que size. Obrigado, Copilot, mas essas três eu não vou usar. Ah, miserável. O Copilot está dizendo, ele vai me usar. Vou digitar, otário. Então eu preciso de uma posição. Sai! Eu preciso. Sai! Bicho chato. Eu preciso de uma posição que é quem eu vou. Quem vai ficar na posição do i. E aí eu posso fazer aquele swap manual, usar o swap do próprio C++, né? Eu vou trocar o vet i com o vet j. Pronto, acabou. Eu vou diminuir mais. Então, esse J a gente pode tirar daqui e jogar aqui. Pronto. Aí eu vou tirar as chaves. Aí eu vou tirar o size daqui. Int de vet.size. Pronto. Mas é muito melhor com size fora, que eu não tenho que ficar calculando. Beleza, pronto, tá aqui. Esse seria o embaralhar manual. Como é que é o embaralhar da STL? Seria assim, ó. A gente usa o Random Shuffle. std Random Shuffle. E diz que vai embaralhar passando os limites, do começo ao final do vetor. Pronto, está embaralhado. Beleza? Professor, eu não acredito. O senhor tem fama de mentiroso. Mostre. Tudo bem. Vamos imprimir o vetor aqui. Não, obrigado, Copilot. Só que ele não sabe que... Pronto, então aqui a gente vai criar o vetor. Ok. O vetor original e o vetor embaralhado. Perdão.
Tá. Copilot não sabe que tem que usar o int aqui. Ok. Tudo bem. Beleza? Embaralhar é facinho, né? Depois que a gente sabe. Ordenar é fácil, né? Porque da mesma forma que tem o handle shuffle, tem o sort, que embaralha do começo ao final. Você pode usar o seu próprio método de ordenação preferido. A gente vai ver vários aqui na disciplina, né? Chegar na semana de ordenação. Próximo, conjuntos. O único representante de cada valor. Normalmente o pessoal começa a se embananar aqui, né? O único representante de cada valor. Fizeram esse? Ou não? Sim ou não? Não, eu sei que não fizeram, não. Tá, então, eu não sei se é porque vocês vieram do C, aí vocês não estão acostumados a fazer vetores auxiliares. Mas no fundo isso daqui, por exemplo, exemplares. Vector int exemplares. Eu quero um exemplar de cada. Vale? Porque aquele acha que eu quero embaralhar. Quero não, meu filho. Então aqui a gente tem o modo usando a STL e sem usar a STL. Porque você tem que imaginar que tudo já tem pronto, provavelmente. Principalmente as coisas mais comuns da linguagem, as pessoas não ficam refazendo. Ah, tem pronto. Aí se você não... É bom você saber fazer pelo menos da primeiro jeito, né? Então eu quero aqui os exemplares. Então qual é a ideia do exemplares? Então você tem o seu vetor aqui e os elementos são todos repetidos, tá? Então aqui você tem o 5, você tem o 3, você tem o 5 de novo, você tem o 2, você tem o 3, você tem o 4. Então você vai criar um vetor com os exemplares. Aí você vai para cada um desses elementos. O 5, esse carinha, ele está aqui. Se ele não estiver, ele vai entrar. E pronto. Aí você continua o teu laço. O 3 está aqui? Não, então ele entra. O 5 está aqui? Sim, então ele não entra. O 2 está aqui? Não, então ele entra. O 3, sim. O 4, não. Então a gente poderia fazer até aproveitando o mesmo laço, os exemplares e os repetidos, né? Então você pensa, o 5 está aqui? Não, então ele entra. O 3 está aqui? Não, então ele entra. O 5 está aqui? Está, então ele vai para a lista de repetidos. Esse carinha aqui. O 2 não está nessa lista, então ele tem que entrar nessa lista. Ele vem para cá. E agora esse 3 não, já está na primeira lista, então ele vai entrar na segunda. Então ele vem para cá, 3. O 4 não está na primeira lista, então ele vai entrar na primeira lista. Mais fácil pensar assim? Então, se a gente quisesse... vamos imaginar que eu quero dividir, né? Dividir os únicos e repetidos. Então, eu preciso do vetor original. E aí, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso dos únicos ou dos exemplares. E eu preciso dos repetidos. E agora eu vou fazer o laço. Para cada elemento do vetor original, como eu não preciso de índice, se você não precisar do índice, não use índice, tá bom? Só use índice se você precisar do índice. Para cada elemento do vetor original, eu normalmente nunca uso o find assim, porque ele é muito ilegível. Então, ou eu faço uma função lá de fora, ou eu faço outra coisa, mas eu acho ele assim muito ilegível. Vou fazer uma função aqui, existe. Minha função existe, ela verifica se um valor existe no vetor. Tem essas coisas lá na aula, não tem? De 2h40? Lambda, né?
Pronto. Então, aqui o que eu estou fazendo? Uma função. Isso daqui é uma função. Esse cochetinho diz quais são os parâmetros que ela pega do escopo. Então, eu estou dizendo, olha, o vetor, eu quero aproveitar esse vetor dentro da minha função. Se eu não quisesse pegar nada, era só colocar assim. Se eu quisesse pegar tudo, era só colocar o i comercial, tudo por referência. Mas eu quero pegar só o vetor. E aí eu vou passar um parâmetro. Então, seja, minha função é uma função que se chama existe, que recebe um parâmetro, que é esse inteiro aqui, e que consegue enxergar o meu vetor como se ele fosse global, mas na verdade ele é um elemento do escopo que a função enxerga. Por exemplo, quando você está em JavaScript, toda vez que você faz a função lambda sempre enxerga tudo. É o jeito do JavaScript de fazer. Então, aqui não. Aqui você pode restringir se ela é no modo eu vejo tudo, ou se ela é no modo eu não vejo nada, entendeu? Ou se ela é no modo, por exemplo, eu vejo só o vetor. Então, ela é a função que consegue enxergar o vetor. E o que é que ela faz? Ela vai passear por todos os elementos do vetor. Como eu não preciso de índice, eu não vou usar índice. Para cada elemento do meu vetor, se o meu elemento é igual a x, eu retorno que esse x existe no vetor, senão eu retorno false. Não é não? Passei pelo vetor inteiro sabendo se ele existe ou não existe. Então agora eu vou fazer se existe esse elemento no meu vetor. Então eu adiciono esse elemento nos repetidos. Se não, eu adiciono nos únicos. Aqui é só a função existe. Professor, posso começar a compactar ou não? Precisa de mais tempo para digerir? Faça a digestão aí, meu filho. Pergunte se você não entendeu. Estou aqui a serviço. Diz. É só porque eu acho que ela não é legível. Aquela linha zona gigante aqui, eu só estou tentando fazer algo que faça o pseudocódigo, o algoritmo ser mais visível escancaradamente. Por exemplo, o find aqui, eu posso utilizar? Claro que posso. Vou fazer um find do começo ao final se o elemento existe. Mas sabe dizer que isso daqui é legível? Não. Assim, claro, né? Se você se esforçar e tal, você entende o que é que você está fazendo. Mas com certeza fazer isso faz ela ficar muito mais compreensível. Ah, professor, mas eu posso usar o find aqui dentro? É, claro que pode, velho. Retorna. Pronto. Tem o melhor das duas coisas, né? Ok? Então, existe... Ah, sim, para terminar. Se eu quisesse retornar os dois vetores, o que é que eu faria? Quero retornar os dois vetores. Quais são as minhas opções? Eu posso juntar, né? No C++, no Python, qualquer coisa eu posso juntar coisas diferentes numa tupla. Né? Então aqui eu poderia empacotar duas coisas dentro de um par. Um par é uma tupla de duas coisas. Por isso que é par. Então, por exemplo, se eu quisesse juntar um inteiro e um string, eu poderia criar um par de um inteiro e uma string. Idade, nome. Então, pronto. Para vocês que nunca viram par na vida, o par ele é uma variável que junta duas coisas, como se fosse um struct. É um struct. Ela consegue separar? Sim. Então, por exemplo, quando você...
usa um par, você pode atribuir de forma individual, idade, ponto... Hã? Não, isso é um struct. É um struct que junta um inteiro e um string. É uma tupla. No Python você tem as tuplas, que é quando você junta duas coisas diferentes. Então aqui você poderia separar de várias formas, né? Eu posso separar usando first, por exemplo, seu nome, a sua idade é 14, perdão, é idade, nome, né? O nome da variável. Idade, nome, ponto, second é igual a João. Posso separar utilizando o get do C++. Quero dar um get, acho que é assim que usa. Deixa eu ver, faz tanto tempo que eu não uso. É assim? Não. Eu não lembro como é que usa. Eu nunca uso o get. Porque você tem outras formas de atribuir. Você pode atribuir da seguinte forma, né? Usando um pacote inteiro. Pode usar o make pair para criar o par e atribuir todo de uma vez. Pode fazer o desempacotamento automático. Idade, nome, utilizando a atribuição desestruturada. Ó. Então eu pego os dois, desempacotando de uma vez. Eu poderia fazer a atribuição também usando o modelo de chaves. Então isso daqui é uma forma de você empacotar dados e desempacotar dados despretensiosos. Por quê? Porque se seus dados eles têm um significado, é uma posição, é um valor, é alguma coisa assim, é melhor criar um struct para poder identificar esses elementos. Okay? Então, por exemplo, aqui eu quero retornar os dois vetores. Eu não quero ter que criar uma struct para voltar os dois vetores. Então, o que é que eu poderia retornar? Um par de vetores, né? Um par com dois vetores. Então, eu vou criar aqui um par. O primeiro parâmetro vai ser um vetor e o segundo parâmetro seria outro vetor. Vector int. Professor, a gente quer que o senhor tire o std, ele é feio. É um parto para mim, viu? Eu só faço coisa. Mas tudo bem. Eu consigo. Não! Só respirar. Beleza, agora eu posso retornar o meu par. Devolver o meu par. Então, eu poderia retornar da forma compactada, né? Acho que C++17 tem isso. Únicos repetidos. Poderia retornar usando o make pair. Para retornar os dois. E aí, para pegar a tua informação aqui de baixo, você pode pegar já desempacotando os únicos e os repetidos vão ser dividir únicos repetidos do vetor. Ó, ficou legal, ficou melhor assim, né? É até legível. Sucesso? Bora para a próxima. Ó, tá aqui, ó. É a mesma coisa aqui. Exclusivos e únicos a gente acabou fazendo na sua função, né? Quantas pessoas ficaram na fila após remover um exemplar de cada valor? Ah, esses aqui são os que sobraram. É a mesma coisa. Professor, não tem uma forma de fazer isso daí usando a própria STL sem que eu tenha que implementar o algoritmo? Tem. Então, a STL, ela tem uma coisinha chamada conjunto. Uma estrutura de dados chamado conjunto. O conjunto, ele é formado por elementos sem repetição. Então, se eu pegasse todos os meus elementos e colocasse eles dentro de um conjunto, o próprio conjunto faria a exclusão
das repetições. Include 7. Então, pronto. Agora o teu conjunto é todos os elementos sem as repetições. Bora pensar aqui, utilizando as coisas que a gente viu semana passada, tá? Semana passada a gente viu os algoritmos da princesa e uma percepção muito superficial de complexidade. Então, só para a gente lembrar, tá? Quais foram os algoritmos que a gente viu por ordem de melhor para o pior? Qual foi o melhor de todos? O primeiro que a gente viu. A lista, né? Onde a lista eu vou passando e removendo um elemento por vez. Assim? Exato. A cada remoção eu fazia um único passo, né? Uma única etapa. Removi o cara da frente, o interador voltava, eu saía só removendo, até todos eles acabarem. Então a gente pode pensar que na remoção com lista, cada ação me dá uma quantidade limitada e constante de operações, que seria remover um nó. Então, se o 1 está na frente do 2, eu simplesmente removo o 2. Isso vai ter uma quantidade constante e limitada de operações, que não depende do tamanho da lista, depende da forma como a remoção é implementada na lista. Tá? Que seria simplesmente refazer o link do 1 para o 3. Então, qual foi o nome que a gente deu para esse tipo de complexidade aqui? Que ela é proporcional ao tamanho da lista. Se eu duplicar a lista, eu vou ter o dobro de ações. Não é verdade? Se eu triplicar a lista, eu vou ter o triplo de ações. Então, isso aqui a gente chamou de O, complexidade O, de N. Porque o custo disso daqui é diretamente proporcional ao tamanho da lista. Se eu aumentar a lista 10 vezes, eu vou ter 10 vezes mais operações, 10 vezes mais tempo. Qual foi o segundo caso que a gente viu? Que foi o da... Como é? Marcação. Vocês lembram do vetor de marcação? Como é que funcionava o meu vetor de marcação? Cada vez que eu percorria a lista inteira, eu matava quantos elementos? Você já estava no R1, hora dessa. Professor, hora dessa já estava na fila da R1, era o quinto. Cheguei cedo. Cheguei 4 horas da manhã. Ai, meu povo, você não estava nem aqui mais. Então, bora lá. Vamos lembrar aqui, tá? Então, faz de conta que você começa com todos os elementos da lista. Ok? Vamos começar no primeiro só para simplificar a conta, tá? A espada começa no primeiro. Quem é que morre? O segundo. Aí depois vem o terceiro e o quarto morre. Aí depois morre esse daqui, morre esse daqui, morre esse daqui. Você que tinha começado a lista com 10 elementos, ficou com quantos? 5. Então, se eu tivesse começado a minha lista com 1024 elementos, eu tinha ficado com 512. Aí eu tive que percorrer a lista todinha. Uma vez, matei metade dos elementos. Aí agora tem 512. Eu vou percorrer mais uma vez. Vão sobrar quantos? 216. Aí eu vou percorrer mais uma vez. Vão sobrar quantos? 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Né? Aí vão ficar 128, depois vão ficar 64, depois vão ficar 32, depois vão ficar 16, depois vão ficar 8, depois vão ficar 4, depois vai ficar 1. Depois 2, depois vai ficar 1. Ou seja, isso daqui, 1, 2, 3, 4, a quantidade de passos que eu vou precisar fazer para chegar no meu vencedor é diretamente proporcional ao logaritmo, né? Log de n. Então, isso daqui, se eu tinha 1024 elementos, eu vou precisar de 10 passos para poder chegar no meu resultado. Sucesso? Se eu tinha 2048 elementos, vou precisar de... Se eu dobrar o tamanho da lista agora, eu vou precisar do dobro de passos. Antes eu tinha 10 e eu dobrei a lista para 2048, eu vou precisar de 20 passos? Não, né? Eu vou precisar de 11 passos. Vamos lá. Então, se com o tamanho de lista 1024 elementos, você precisou de 10 passos.
ok? Suponha que isso daqui levou 10 segundos. Se você dobrar o tamanho da lista para 2048, você que estava conseguindo rodar isso daqui em 10 segundos, vai precisar de quanto tempo para rodar? Vão ser 20 segundos? Não, vão ser 11 segundos. Porque quando você dobrou aqui o tamanho da lista, o teu algoritmo passou de 10 passos para 11 passos. Se você precisava de 10 segundos, você vai precisar de 11 segundos. Se agora você dobrar de novo o tamanho da lista para 4.000 e alguma coisa, você vai fazer com quantos segundos? 12 segundos. Então, vocês percebem a diferença do caso O de N, né, que é linear, para o logaritmo. No linear, toda vez que eu dobro a lista, eu dobro o custo. Aqui não, a minha progressão é logarítmica, tá? Só que não são só logaritmo, porque eu não faço... cada uma das vezes que eu percorro a lista toda, eu precisei olhar quantos elementos? Todos os elementos da lista. Sim ou não? Sim. Então, toda vez que eu percorri a lista inteira, eu precisei olhar os N elementos da lista. Então, o nosso algoritmo não é apenas logaritmo. Logaritmo é a quantidade de vezes que eu percorro a lista. Então, o meu custo real, meu custo total, vai ser N, que é o tamanho da lista, vezes log de N, que é a quantidade de vezes que eu percorro a lista. Combinado? Ok. E qual é o nosso último caso aqui? Nosso último caso foi esse daqui. Cada vez que eu removo um elemento, eu tenho que fazer o quê? Pegar todos os elementos que estão na frente e puxá-los de volta uma unidade, tá? Então, a gente tem que... O primeiro elemento, eu vou fazer N operações. Vamos pensar assim. O segundo elemento, eu vou fazer N-1 operações. O terceiro elemento, eu vou fazer N-2 operações. Beleza? A gente conseguiria resumir isso daqui, já que eu estou indo de N até 1, em N sobre 2. Não é assim como a gente faz a conta? Eu não estou indo do maior para o menor, somando todos eles, o meio é esse daqui. Tá? Então, eu tenho N sobre 2 operações em média. Então, o meu custo ficaria a quantidade de elementos, N, vezes o custo de cada operação, que seria o quê? N sobre 2. Só que esse fator aqui a gente despreza. Então, o custo da minha lista, desse algoritmo, a gente vê como N ao quadrado, né? Então, se antes, para fazer 10 segundos, para fazer, sei lá, 1.000 elementos, 1.000 elementos, eu levava 10 segundos, vamos pensar assim, tá certo? Para fazer 2.000 elementos, quanto tempo eu vou levar? Então, você pensa assim, o meu tempo, toda vez que eu dobro N, o que acontece com o fator, na verdade, é N ao quadrado. Peraí, nem sei mais o que eu estou fazendo. Peraí, deixa eu me situar de novo no que eu estou fazendo aqui. N ao quadrado. Então significa que toda vez... Sei não. Deixa eu beber mais café que eu dormi pouco. Tá, quando a gente for fazer a aula... Aqui eu tô só fazendo um aparato geral para a gente se situar na disciplina, tá? Mas a gente vai ter uma semana só sobre complexidade, os exercícios, só para quando eu falar O de N ao quadrado, N log de N, a gente ter alguma ideia do que é que esses nomes significam. A gente teria um algoritmo bem mais fácil do que todos esses, na verdade, né? Porque já que é previsível o resultado, a gente com certeza tem como tirar uma fórmula matemática daquilo dali para chegar no resultado. Não sei agora decorado mais qual é a fórmula, mas é fácil de
É fácil de calcular, dá até para pegar ela na internet. Então, se você simplesmente aplicasse a fórmula e tivesse o resultado, o seu algoritmo seria O de 1, que não depende do tamanho da sua lista, é simplesmente uma fórmula matemática que chega no seu resultado, né? Então, a gente chama aqui O de 1 em um algoritmo de tempo constante, tá? Então, vamos voltar para cá, onde a gente estava, nos estressados. Qual é o custo desse cara aqui? Vamos pensar aqui, ó. Para cada elemento no vetor. Beleza? Então, aqui a gente já vai varrer todos os n elementos do vetor. Então, a gente já sabe que é n multiplicando alguma coisa. Sim ou não? Sim. Para cada elemento do vetor, se existe esse elemento. Opa! Esse existe elemento vai fazer o quê? Vai percorrer quem? Existe esse elemento onde? Mas qual vetor? Esse vetor de... O algoritmo está errado. Por que vocês não disseram que estava errado logo desde o começo, meu povo? Hã? Eu não faço prova, né, mas quem faz são vocês. Deixa eu colocar o vetor aqui. Mano. Algoritmo é errado. Eu tenho que olhar se existe no vetor de únicos, meu povo. E vocês, olhando, aposto que vocês estavam pensando, rapaz, isso daí tá errado, né? Não vou falar para ele que tá errado. Porque se eu disser que tá errado, não tiver, eu vou passar vergonha. Mas tá errado. E tá muito errado aí. Meu pai, ó. Para cada elemento do vetor, se esse elemento está nos únicos, se esse elemento não está nos únicos, eu adiciono ele nos únicos, senão eu adiciono ele nos repetidos. Agora tá certo. Deixa eu reprovar tudinho. Eu tenho que direcionar a minha frustração interior para alguém, vai ser para vocês. Olha pro Gutierrez, que já fez disciplinas 15 vezes e não viu. Brincando, Gutierrez. Posso reprovar? Tu não faz mais cadeira comigo? Bora. Ai, meu pai. Então, se vocês acharam que entenderam da outra vez, vocês não entenderam nada, porque estava tudo errado. Vejam se vocês entendem agora que eu acho que está certo. Meu pai. Ok. A gente só sabe que está certo depois que rodar e passar nos testes, né? Olhem com carinho, com atenção, com cuidado, com zelo, com afeto. Para cada elemento do vetor. Se ele não está nos únicos, adicione nos únicos. Se não, adicione nos repetidos. Agora eu acho que faz sentido. Vamos testar. 1, 2, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7. Eu tenho para imprimir? Tenho. Vai. Pronto, acho que agora foi. Deixa eu ver. 2 tem 2 vezes, deixa eu adicionar o 2 mais 1. E o 7 de novo. Mas agora tá certo. Pronto, agora tá certo. Por isso que o negócio só funciona depois que funcionar. Antes de funcionar, não funcionou, não. Então, pessoal, aproveitar isso para dizer para vocês. O código de vocês que não rodou não vale de nada, tá certo? O professor está quase certo. Como é que você sabe? Eu sinto. Não faz sentido nada. Professor, eu fiz tudo. Tá funcionando? Não consegui botar para rodar. Ó, quanto que você vai ganhar? Ó. 0.
Eu queria que você dissesse para o seu cliente, tivesse a coragem de dizer, olha, eu pedi para você 10 requisitos, aí você diz, implementei os 10. Ótimo, deixa eu ver. Não consegui botar para rodar. Mas eu implementei tudo já. Aí vocês querem me vender isso, como vão me apresentar o trabalho, né? Professor, eu fiz tudo. Cadê? Não, professor, não consegui botar para rodar. Não vale nada. Por isso que eu quero que vocês, eu prefiro que vocês façam progressivamente, vão colocando as funcionalidades aos poucos, do que trazer para mim um monte de coisa que não vale nada. Então, eu devia ter dito isso no primeiro dia de aula, porque no primeiro dia de aula as coisas fazem mais efeito. Mas leve a sério, tá certo? O que eu tô dizendo. Tá, bora lá. Ixi, Maria, já vai dar 11 horas. De amanhã. Ok, vamos lá. Pronto, agora sim. Mais algum exercício que vocês queiram? Quantas pessoas ficaram na fila após remover um exemplar de cada valor? O exemplar não seria o diferentes, os repetidos, porque todo mundo que não é único é repetido. A diferença é que aqui o diferentes você vai aplicar um módulo para compactar pares positivos e negativos. É só isso. Mas o algoritmo já faz os exclusivos e os abandonados, ou seja, os únicos e os repetidos das figurinhas. É o Baruel aí, né? Na verdade, o Baruel é lá do exercício de FUP. É exatamente esse exercício aqui. Algum do bloco 3? Quais eram as únicas pessoas representantes do seu nível de estresse na fila? Ah, sim. Já que a gente consertou, vamos ver o custo disso daqui, tá? Então, toda vez, para cada um dos N elementos, eu vou percorrer a minha lista de únicos. A minha lista de únicos começa com 0, com ninguém. E imaginando que todo mundo é único, assim, vamos ver o pior caso, no final eu vou estar percorrendo a minha lista inteira. Então, a minha lista VET, eu vou percorrer os N elementos, e aqui eu começo olhando só um elemento, mas no final eu vou estar olhando todos os N elementos de novo. Então, aqui a gente poderia aproximar que eu também vou ter N operações. Né? N sobre 2, mas também seria N. Então, eu tenho N aqui vezes N aqui. Qual é o custo desse algoritmo? De novo, N ao quadrado. Eu tenho N operações feitas em cima e N operações feitas nesse existe. Ué, como é que eu poderia melhorar isso daqui? Se ao invés de utilizar esse vetor para guardar os únicos têm uma propriedade, né? Eles encaixam bem no conjunto. Eu poderia utilizar um conjunto, e aí o conjunto faria a busca em tempo constante. Então, eu poderia fazer essa busca aqui em O de 1. Então, ao invés de N ao quadrado, se eu usasse o conjunto para guardar os únicos, se ao invés disso daqui ser um vector, fosse um set, aí eu teria apenas O de N, e não N ao quadrado. Só essa besteirinha, que ao invés de utilizar um vetor, utilizar um conjunto. Bora lá, próximo. Esses exercícios aqui são para a gente fazer com contagem, né? Manipulação. Quais pessoas eram as únicas representantes do seu nível de estresse na fila? Você pode fazer do modo FUP de ser na vida, né? Começa o laço no primeiro elemento e aí para cada um deles manda varrer todo mundo para ver se ele é o único. Ou então mandar contar quantas vezes aquele valor aparece. Mas aí eu quero que você sempre pense agora no custo que você tem, ó. Um laço, 2 laços. Então, N ao quadrado, se eu fosse fazer assim. Tem outra forma de fazer? Tem. Eu poderia, por exemplo, usar o conjunto de novo, que a gente não viu, né? Mas sozinho não é difícil. Qual é a maior quantidade de ocorrências do mesmo nível de estresse? Aí você faz o quê? Para fazer isso aqui, você cria um vetor auxiliar. Vetor de contagem. Qual que é? Int maior ocorrência. Aí é muito parecido com esse daqui, ó.
Porque você vai ter que achar os elementos. Você vai ter que achar os elementos únicos e verificar se ele já aparece, quantas vezes ele apareceu. Isso aqui é legal para a gente fazer. Então, só para vocês entenderem o problema. O que é que eu quero? Você quer o 5, beleza. 5 apareceu. 5 já apareceu? Não. Então, bota o 5 e bota que ele apareceu uma vez. 3 já apareceu? Não. Adiciona o 3 e coloca que ele apareceu uma vez. 5 já apareceu? Ah, achei ele aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Ao invés de uma, vai virar 2. 2 já apareceu? Não. Então, adiciona ele aqui. Ao invés de... Aí, coloca ele que apareceu pela primeira vez. 3 já apareceu? Já. Então, esse aqui que não é uma, vai ser 2. 4 ainda não apareceu. Coloca o 4 aqui uma vez. Aí agora você faz o quê? Sai procurando aqui para ver qual é o número que... O maior número da lista. O maior número da lista aqui é 2 e 2. Então você sabe que esses carinhas foram os que apareceram mais. Vocês fizeram assim? Ou não? Não, né? Então pronto. Então aqui o que a gente tem? A gente tem os únicos. E aqui a gente tem o vetor de contagem, para contar quantas vezes esses carinhas apareceram. Então, seria mais ou menos a mesma coisa do outro. Aí você vem para outra decisão. Ué, eu vou criar dois vetores. Poderia criar dois vetores. E aí eles vão fazer aqui o mapeamento, né, de um para o outro pela posição. Você poderia criar um vetor de pares, já que os dois são os parzinhos, né? Você poderia utilizar uma estrutura de chave-valor, que aí ficaria bem melhor e bem mais trivial, mas vocês não sabem ainda usar. É tudo bem. Maior ocorrência só com o que a gente tem. A gente precisa dos únicos. Obrigado, Copilot. A gente precisa dos... Não, repetidos não, vacilou. A gente precisa do contagem. Agora o que é que eu vou fazer? Obrigado, vou aproveitar o existe. E agora eu preciso percorrer o vetor inteiro. Vai. Obrigado. Então, para cada elemento, o que é que eu vou fazer? Se ele não existe no vetor de únicos, eu adiciono ele no vetor de únicos. E aí, o vetor de contagem, eu vou adicionar o quê? Como é a primeira vez que ele aparece, eu sei que é a primeira vez porque ele não existe aqui, né? Então, eu vou adicionar 1. Acabei de colocar ele no final do vetor. E no vetor de contagem, eu adicionei um novo elemento, que foi quem? O 1, que esse cara acabou de aparecer. Porém, contudo, entretanto, todavia, se ele existe, eu preciso saber onde é que ele está. Porque o que é que eu vou fazer? Eu vou lá no vetor de contagem do cara dele e vou adicionar 2. Então, o existe não serve mais para mim, né? Por que o existe não serve mais para mim? Porque não basta eu saber se ele existe, eu tenho que saber onde ele está. Então, eu tenho que caçar. O 4 está aí? Tá em que posição? Posição 5, beleza. Então, o 4 apareceu de novo. Eu vou lá, aqui. O 4 apareceu de novo. Em qual posição? Aqui. Então, eu vou pegar esse cara e incrementar. Ele era 1 e agora vai virar 2. Beleza? Então, eu vou ter que refazer a minha função existe. Vou transformar ela num find. Encontre o x no vetor. E aí eu vou fazer o quê? Retorna a posição ou -1 se não existe. Vai. Eu não gosto desse foco, Copilot, eu já lhe disse. Para cada elemento no vetor. Se esse elemento... eu preciso do... Foi mal, Copilot, desculpa. Desculpa, perdão. Para cada elemento do vetor. Se esse elemento é o cara que eu procuro, eu retorno essa posição. Senão, eu retorno -1. Então, agora, eu preciso salvar este if. Cadê? Int posição recebe. Ok.
Se posição for igual a -1, é porque eu não encontrei. Se eu não encontrei, eu adiciono. Se eu encontrei, eu faço o quê? Eu incremento esse elemento da contagem. Tudo bem? Faz sentido para vocês isso daqui? Ó, para cada elemento. Ei, esse elemento já está mapeado? Eu mando procurar a posição dele. Se eu não encontrei, eu adiciono o elemento no final do vetor, dizendo que ele está com o índice 1. Se eu encontrei, eu vou lá na contagem dele e incremento a contagem dele. Agora sim. Quando terminar isso daqui, eu tenho o vetor de contagem tendo quantas vezes cada um daqueles elementos apareceu. Correto? Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu posso descobrir quem é o maior valor e pegar todos os elementos do meu vetor que aparecem aquela quantidade de vezes. Quais os elementos que aparecem mais vezes? Então, agora eu tenho que descobrir qual é o máximo, né? Int máximo igual... eu não tenho max element. Que é isso? Out. Máximo. Como é o máximo? Para todos os elementos, se esse elemento é maior do que o máximo, ele é um novo máximo. Ok. Então, agora eu tenho o meu máximo. Agora que eu tenho o máximo, que eu sei qual é o valor que aparece mais no vetor de contagem, eu vou percorrer o vetor de contagem de novo. E toda vez que eu achar alguém com essa contagem, eu adiciono no maiores. Para cada int igual a 0 e menor do que contagem.size e mais. Beleza. Se contagem igual a máximo, igual a 1. Agora eu quero que vocês me digam. Vocês acham que isso daqui está otimizado? Vamos ver aqui o custo disso daqui, tá bom? Vamos pensar aqui no custo. Primeiro a gente começou para cada elemento no vetor. Então eu vou fazer N passos. Ok. Se esse elemento está no vetor de únicos, o únicos é um vetor. Então o tamanho dele vai começar em 0, mas ele vai crescendo conforme eu acho novos elementos. Ou seja, o crescimento dele, o tamanho dele vai ser proporcional ao tamanho do vetor. Se eu dobrar o tamanho do vetor, eu também vou dobrar esse tamanho. Então a gente pode aproximar isso daqui para N também, o custo dessa operação. Isso daqui, o if-else, é tudo tempo constante. Acrescentar no final de um vetor é tempo constante, acrescentar no final da contagem é tempo constante, acrescentar aqui é tempo constante. Então, a gente pode ignorar tudo isso. Então, o custo desse laço é n ao quadrado. Beleza? Vamos lá. Descobrir qual é o maior elemento. Eu percorri ele inteiro uma vez. O custo dele é n. Ok? E agora eu vou percorrer de novo o vetor, vendo quais foram os elementos que tinham essa contagem aqui. Então, vou percorrer de novo o meu vetorzinho. Beleza, descobri que o maior é 2. Então, eu vou lá. 2, beleza, adiciono 5, ele é um dos que aparece mais. 2, adiciono 3, é um dos que aparece mais. 1, não adiciono 2. 2, beleza, adiciono 4. Então, ok. Então, o custo disso daqui, como é percorrer todos os elementos, vai ser n também. Então, o meu custo geral seria n ao quadrado, concorda? Mais esse n aqui, mais esse n aqui. Então, eu teria n ao quadrado mais 2n. Só que conforme esse tamanho aqui cresce, esse 2n aqui se torna insignificante. Sim ou não? Sim. Ok?
Se você pegar 1.000, por exemplo, 1.000 ao quadrado mais 2.000, esse 2.000 é um valor que se torna insignificante. 1 milhão ao quadrado mais 2 milhões. Esse 1 milhão vai virar, sei lá, 1 trilhão e o 2 milhões vai ser insignificante perto do trilhão. Então, normalmente, a gente ignora esse fator, o custo desse carinha aqui, n ao quadrado. Então, o meu gargalo, na verdade, seria, de novo, essa busca bem aqui. Porque eu vou ter que varrer todos os meus elementos. Então, esse daqui está o gargalo da minha operação. Professor, isso daqui era para a gente utilizar qual estrutura? Eita, vai pegar, guardar a fila do RU para tudinho aqui, né? Ah, tá. Tá bom, vai em paz, filho de Deus, menino meu. Prazer tê-lo aqui conosco sempre. Mentira. É só pra gente rir um pouco. Ah, ele foi o bolsista nesses 2 anos de pandemia que mais me ajudou, sem desmerecer o trabalho dos outros, mas definitivamente o Gutierrez foi o que mais trabalhou, assim, sem sombra de dúvida. Aí dormi, Gutierrez, ele 2 horas da manhã lá, respondendo aluno, lá na monitoria. Ok, então só por curiosidade, se a gente fosse resolver isso aqui com uma estrutura melhor, a gente utilizaria uma estrutura de chave, valor. E aí o cálculo ficava praticamente trivial se eu estivesse usando um mapa aqui. Um mapa faria tudo isso daqui ser resolvido em tempo constante. Não, em ordem N só. Eu criaria um mapa, percorreria e ficaria só jogando os valores dentro do mapa. E a gente utilizar 4 linhas ao invés de ter que fazer essa carniça aqui todinha. Que além de feia, é ineficiente. Mas essa é a brincadeira da disciplina de estrutura de dados. A gente começa, vê, faz, depois diz, puxa vida, era muito mais fácil se eu tivesse utilizado algo melhor. E é realmente muito mais fácil. Ok, eu tô vendo que a gente vai ficar só nisso daqui, né? Hoje ou não, já cansaram. Bora tocar fogo nas coisas? Tocar fogo, que eu digo, é o exercício da queimada, meu povo. Não é nada de revolta, não. Mais algum ou a gente vai tocar fogo nas coisas? Professor, eu cansei já disso daí. Eu acho que se vocês fizerem, utilizando as estratégiazinhas que a gente montou, que eu passei hoje, função auxiliar, vetor auxiliar, e montando a resposta aos pouquinhos, vai ficar muito mais fácil fazer o resto. Porque eu tenho certeza que se eu fosse olhar os algoritmos de vocês, ia ter uns 3 for, um dentro do outro, com as 500 variáveis criadas lá no começo. Fala não. Mas, se você passou em FUP, era para você ter aprendido a usar funções. Então, seu objetivo é criar funções que façam o seu código se parecer com algo legível, decente, né? Se vocês forem olhar os exercícios de maratona, o pessoal de maratona é ótimo, mas o problema é que eles prezam o desempenho antes de tudo. Então, você vai ter tudo que eles puderem, tipo, destruir de engenharia de software, eles vão destruir. Você começa o código com 15 variáveis, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, né? Tudo definido como global, e os códigos são literalmente isso, um for dentro de um while, e o if é se A for igual a B, e B menor do que CI, mod delta, e você lê e é incapaz de entender aquilo, né? Porque o objetivo dele é que já está extremamente treinado, fazer não só aquilo que ele já treinou, mas fazer em um tempo muito curto, porque ele tem pouco tempo na maratona para resolver. Só que o objetivo aqui não é isso. O objetivo é você fazer um código que outro ser humano consiga entender. Claro, um código que rode, né? Mas que outro ser humano consiga entender e que consiga dar manutenção no seu código. Tá? Então, eu sempre vou dizer que vocês estão programando para pessoas e não apenas para máquinas.
Então é importante que ele seja legível quando você estiver escrevendo. Não só o nome das variáveis, mas a própria estruturação. Então, evite fazer for dentro de for, com if e mais um monte de coisa. Tente manter assim, né, que nem o Clean Code diz, 2 níveis de indentação. Na pior das hipóteses, 3 níveis de indentação. Que seria aquele caso que você está varrendo uma matriz, linha, coluna e o if else. Beleza, mas se você está saindo muito disso, cria as funçõezinhas auxiliares aqui, empacota o teu for, empacota uma outra coisa, porque ele faz com que tanto você consiga descrever melhor o que você está fazendo, quanto você mesmo consiga acompanhar o que você está fazendo. Ok? O algoritmo cansa, né? A gente só está com 1 hora de aula, você não aguenta mais nem olhar para minha cara. Bora lá. Então vamos para o queimado. Deixa eu quebrar aqui o vídeo em 2.